Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo na sexta, esse espaço onde debatemos o que aconteceu de mais relevante aqui na semana, o impacto disso nos ativos e, falando em ativos, que semaninha para as criptomoedas, né? Tomaram um laço, que nem se diz aqui no Rio Grande do Sul, atrás do outro. Já falo disso aqui para vocês, sem antes lembrá-los que subimos o episódio 80 do Aposentado Rico. Tivemos um convidado especialíssimo, um alto executivo brasileiro que trabalha já há 12 anos nos Estados Unidos, passou um pouco da sua experiência expatriado, né? Então é bacana assim para quem tem esse objetivo na vida, ou pensa, ou para si, ou para filhos. Muitas vezes é legal ouvir a experiência de uma pessoa que já passou e ele passou muitas lições interessantes aqui para a gente. O episódio ficou muito bacana. Recomendo aí que você assista, então, o episódio 80 do Aposentado Rico. E também não deixe de baixar o nosso livro digital do Aposentado Rico, que tá de presente aí para vocês. Muito bem. Pois é, né, pessoal? E essa foi uma semana bastante complicada para alguns ativos. Na semana passada a gente estava comentando a volatilidade dos metais, mas foram ativos que subiram muito e evidentemente que essa é uma volatilidade, digamos assim, até esperada. Não naquela magnitude, por exemplo, da prata cair 33% no único dia, óbvio que isso não é normal, mas que haveriam algumas quedas pontuais, isso era esperado. Agora, quando a gente fala do universo cripto, é um pouco diferente, porque uma coisa são ativos que têm a referência física por trás. Tu tem uma utilização além do ativo em si. E na cripto não, basicamente é um elemento transacional. Então, a referência é um pouquinho diferente e por isso que a volatilidade tende a ser mais alta. E esses movimentos, tanto de subida quanto de descida, são bastante erráticos, como a gente pode ver aqui. E olha só o que aconteceu nas últimas 2 semanas. Aqui só para ilustrar, esse é um ETF aqui da Bolsa Brasileira, o Hash, que é uma cesta que tem 80% de Bitcoin, 15% de Ethereum e mais 20 moedas aqui na composição. Ele é um bom resumo do universo cripto, né? E aqui a gente tem uma ideia do que aconteceu, né? Então ela anda muito em linha com o próprio Bitcoin, que já passou de 50% de queda. E essa semana foi, inclusive, deixando o que a gente chama de gaps de fuga aqui, né? Quando 2 dias seguidos o ativo não tem liquidez de compra e o ativo abre guepado, continua caindo, não tem liquidez de compra, abre guepado. Sinal de uma saída enorme de dinheiro desses ativos. Mas é para entrar em pânico, Momberg? Claro que não. E aí, por isso que nós precisamos dar uma olhada nas pegadas passadas. São garantias de processos futuros de comportamento de preço? Não, mas são referências. E as referências acabam nos ajudando. Então, olha só aonde veio parar os preços. E aqui, gente, é o que eu chamo de pegadas no gráfico. Né? Por isso que eu gosto muito de olhar esses elementos aqui quando nós temos comportamentos de preços com uma volatilidade extrema, como enfrentamos essa semana. Olha o que aconteceu. Ainda lá em 2023, a gente teve um rompimento muito forte. O ativo ficou lateral praticamente todo o ano de 23 e eu diria que quase todo o ano de 24. Ela operou nesse intervalo de preço. A partir daqui, um novo patamar se criou e reparem que ela ficou oscilando na cabeça dessa referência. Então, nós tivemos um topo, 2, 3, 4, rompeu, passou a ser referência de fundo. E aí bateu, voltou, foi para o topo de novo, aqui veio testar muito próximo, tentou uma nova subida e aqui, ó. Aqui era uma referência importante, onde víamos que deveria, em tese, ter compradores. E abriu o guepado. E olha onde é que foi parar, gente. Foi parar no último fundo lá de 2023, que era uma nova referência. Ah, mas significa que agora para de cair? Não, a gente ninguém tem ideia disso. Mas, na nossa visão, acaba trazendo a impressão de que estamos mais próximos do chão do que do
teto. E sob o ponto de vista de assimetria, é sempre interessante. Ah, dá para adivinhar fundo? Não, ninguém sabe. Mas olha só o que acontece hoje. Hoje, a partir do momento que o ativo bate numa referência muito importante de suporte, um suporte extremamente forte, é uma pegada, que para quem opera mais tempo, tem essa referência de preços. Puta, aqui está barato esse negócio. E aí o que acontece? Olha só como entra compradores fortes e o ativo começa a dar sinais de que pode estar tentando construir um fundo interessante aqui. Isso vale para o Ethereum, né? Se eu botar só o ETF do Ethereum, está muito parecido, exatamente um comportamento. O Ethereum ainda é mais errático do que o Bitcoin e o Hash. E o comportamento foi exatamente igual, né? Então, está passando por um inferno, né? Mas aqui o diabo já ficou um pouco mais manso, aparentemente, né? Então, aqui é só um alerta que eu queria passar para vocês. Nós não costumamos falar muito do universo cripto aqui no comentário, mas tendo em vista a relevância do que aconteceu nas últimas 2 semanas, e até um certo pavor por parte de alguns investidores, eu fiz questão aqui de dar uma abordada para vocês e alertar, tá? Alertar que, ao invés de pânico, talvez a gente possa ter um olhar aqui de oportunidade, né? Então, vamos ficar atento e, conforme diz um grande amigo meu que tem muita experiência nisso, ele diz, olha, não quero adivinhar, mas daqui a pouco eu já começo a botar um bilhetinho aqui, outro bilhetinho ali, né? E as coisas vão construindo já um posicionamento assimétrico, na minha visão, muito positivo. E com o Ibov, o que aconteceu com o nosso principal índice essa semana? Quando tem fluxo, a gente já vem falando disso há bastante tempo aqui para vocês, as quedas costumam ser, eu brinco, né, que o ativo finge que cai e não cai, né? Então ele fez uma tentativa aqui na semana passada, encontrou suporte, tempo suficiente para a média chegar, né? Então a média curta já chegou nos preços aqui finalmente, e a média vem suportando o movimento. E aí estamos com esse movimento de lateralidade em topo, que me parece muito mais um compasso de espera para novos saltos, né? Então, enquanto tiver fluxo, já tem a referência da taxa de juros, como eu falei para vocês no comentário da semana passada, vão começar a sair os balanços agora. Isso é muito importante, porque esse é o terceiro guidance que pode ser o combustível para um novo salto. Então, acho que a gente tem um pouco mais de certeza na queda de juros, e a média dos balanços vier acima da média esperada pelo mercado, talvez a gente tenha um novo combustível, além do fluxo que permanece inalterado nesse momento. E o dólar tenta consolidar aqui essa região dos 5,20, conforme eu tinha também comentado com vocês na semana passada, né? Deu uma reagida, e agora, assim como nós temos um movimento de acumulação em topo, a gente tem esse movimento aqui de congestão em fundos, né? Então, vamos ficar atentos, mas me parece ser um patamar mais claro de suporte. Eu não vejo o dólar muito, muito abaixo desse patamar aqui. E o DI, da mesma forma, que eu já tinha mostrado aqui para vocês, o DI 29, ele tá encontrando acomodação na faixa dos 12, já mais ou menos dando um indicativo da precificação esperada pelo mercado nesse novo ciclo de derrubada de taxa de juros, aí que deve iniciar na próxima reunião do cupom. A gente fica atento aqui a esse patamar dos 12,5, que ele pode ser uma referência importante. Isso também é aquele combustível que eu falei em relação à taxa de juros para os nossos ativos. E lá fora, o que a gente encontrou de novidade? Nós estamos aqui com o S&P. S&P hoje também encontrando um movimento de recuperação bastante forte. Isso aqui é um pouco fruto dos primeiros balanços que começam a sair, estão vindo acima da média, mesma coisa no mercado de tecnologia, que existem receios em relação ao comportamento, por isso que Nasdaq apoiou um pouquinho mais que a S&P, mas olha só o movimento de recuperação. Da mesma forma, as bolsas da Europa também, com uma reação muito positiva, especialmente no pregão de hoje, né? Então, está em acumulação em topo? Tá. Mas movimentos como o de hoje são bastante importantes para que os investidores se mantenham muito otimistas e com confiança para continuar
na ponta comprada. E da mesma forma o VIX também acabou cedendo aqui na faixa abaixo dos 20, estamos aqui na faixa dos 18 novamente, o que é bastante importante para o ânimo, né? E a falta de medo dos investidores, o índice do medo abaixo dos 20 geralmente está um povo mais otimista para ir às compras. Pessoal, então, Aposentado Rico, episódio 80 aqui para vocês, está disponível, é só procurar aqui no canal, deem seu like se vocês gostaram do vídeo, assinem aqui nossos canais, compartilhem, sabe que é bastante importante para a gente que vocês divulguem o nosso trabalho. O livro digital também está disponível para vocês aqui de presente. E um ótimo final de semana e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!